Olá, aqui é o professor Daniel Brito e nós estamos nesse estudo maravilhoso. Moderno é pecado, ser moderno é pecado. E nós vamos para a parte 3, né? Para a parte 3 desse estudo bíblico. Espero que você esteja gostando, espero que você esteja aí nos acompanhando firme e forte. E eu falei do primeiro ponto, né? Na parte 1, parte 2 do vídeo, eu falei o primeiro ponto. Qual é o primeiro ponto? O que eu primeiro tenho que pensar e avaliar, né? Se a minha conduta vai me tornar santo. E eu expliquei que a santidade é importante, que eu preciso, né, ter uma intimidade com Deus. Eu preciso buscar comunhão com Deus. E como é que eu vou buscar sem santidade? Um segundo ponto, né, é muito importante, é que eu preciso avaliar se a minha conduta vai glorificar o nome do Senhor. O que eu estou fazendo vai dar glórias a Ele? O modo de eu me vestir, falar, o modo de eu me envolver com as pessoas, com as comunidades a qual fazem parte da minha vida, vai dar glórias a Ele. Tudo deve ser feito para a glória de Deus. A Bíblia Sagrada nos ensina assim. Nós encontramos princípios na Bíblia que devem ser aplicados em todas as nossas ações. Basta você ir lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 21. Eu vou usar aqui um exemplo que foi debate em sala de aula, né? Eu falei lá atrás que eu já há um tempo, eu sou professor de escola bíblica dominical e também professor de seminário teológico. Minha formação é essa, né, teologia. E um dos assuntos muito polêmico era sobre tatuagem. Tatuagem. Então eu quero usar aqui esse exemplo. Se você fazer, quando me perguntavam, Pastor Daniel, se eu fizer tatuagem, o que eu responderia? Eu dizia o seguinte: se você fazer com intuito egoísta, para você, pro eu, para você se exibir, para você mostrar sua vaidade, colocar sua vaidade para fora, para você fazer por exibição, vaidade, por sensualidade, né? Se for um ato, vamos dizer assim, de rebeldia para algo, para alguém, se o teu desejo está originado em algo pecaminoso, é melhor você não fazer. Não faça. Não faça, tá? Pois assim você estará, né? Se você não fazer, né? Por nenhum desses motivos, você estará ainda glorificando a Deus. Então, é muito importante você avaliar. Se você for colocar uma tatuagem no teu corpo, isso vai glorificar o nome do Senhor? Então você precisa fazer essa avaliação. Eu preciso entender que a motivação daquilo que nós fazemos conta muito para Deus. Tá? Não é só ali fazer um desenho. Por que eu fiz aquele desenho? Por que coloquei lá? Uma outra coisa, né, que eu sempre dizia, né, quando uma pessoa me perguntava, né, sobre tatuagem, né, que tipo de desenho? Que tipo de desenho eu coloquei no meu corpo? Tá? Existem desenhos que carregam símbolos fortes. Não caberia jamais um cristão, uma pessoa que é serva de Deus, uma pessoa que se diz servir a Deus, carregar no seu corpo. Tem símbolos da nova era, né? Tem símbolos que não são condizentes, vamos dizer assim, com os ideais bíblicos, né? Com os valores cristãos. Não são condizentes. Então eu tenho que ter cuidado. Eu tenho até que avaliar que tipo de desenho eu estou fazendo no meu corpo. Não se deve abusar da liberdade. Sabe qual é o problema de hoje? As pessoas querem ser, né, livres. Nós somos livres, de fato. Somos, fazemos o que querem. Mas querem ser livre, entendeu? Querem uma liberdade
irresponsável, uma liberdade rebelde. Eu posso ser livre sem rebeldia nenhuma. Eu posso ser uma pessoa livre e estar ali dando glórias a Deus pelo modo de me vestir, pelo modo de me falar, pelo tudo que eu faço. Tá? Então, a gente não deve abusar da liberdade, né? A forma de como eu utilizo a minha liberdade, né? Ela pode ser escândalo para os fracos. E o que a palavra fala sobre isso? Eu posso causar escândalo para os fracos na fé? Está lá em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Eu não posso causar escândalo. Ah, pastor Daniel, agora o senhor está dizendo que eu tenho que me vestir porque assim, porque senão vou escandalizar. Ah, quem mandou ele olhar? Quem mandou? Nós somos testemunhas aqui nessa terra. A partir do momento que você diz, eu sou um cristão, eu sirvo a Deus, pode ficar certo de uma coisa, você se tornou uma pessoa muito observada, você se tornou uma pessoa pública, e você se tornando uma pessoa pública, você precisa dar um bom testemunho. Nós não podemos usar a nossa liberdade para dar ocasião à carne. Está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo de número 13. Eu não posso usar da liberdade que eu tenho, que Deus me deu, para dar lugar para a carne. Essa coisa, tudo é carnal. Né? Não adianta a pessoa chegar e dizer, não, eu fiz isso, tal. Ela não está no nível espiritual, vamos dizer assim, tá entendendo? É mais alto que a sua carne não está. É bem mais provável que a sua carne esteja dominando mais você. E não é assim. O espiritual tem que estar mais alto. Eu tenho que estar mais espiritual do que carnal. Lembra do que eu falei lá atrás sobre amar não só o mundo, mas as coisas que há no mundo? Tem coisas que são lícitas. Tá lembrado dessa passagem bíblica? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23. Tem coisas que são lícitas, ou seja, não é proibido pela lei do homem. São lícitas. Mas não convém nós que somos servos de Deus, cristãos, que buscamos santidade, fazer. Não convém fazer. Né? Por quê? Porque não edifica. É muito importante a gente procurar coisas que nos edificam. Então, o segundo ponto é esse. Eu preciso avaliar se a minha conduta vai glorificar a Deus. Fica atento, viu? Para um próximo vídeo, que será a parte 4. Se inscreva no nosso canal, dá um like aí, tá bom, meu querido? Forte abraço.